bom. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Tânia Araújo, uma querida do Instituto Alpaba. Ela é turismóloga e também especialista em cultura afro-brasileira do Vale do Café. Taninha, tudo bem com você? Oi, tudo bom? É um prazer. Obrigada pelo convite. Taninha, pra gente começar, por que você não me conta um pouquinho sobre você, sobre sua formação como turismóloga, sobre como você virou especialista em cultura afro-brasileira? Me conta um pouquinho sobre quem é a Taninha, da onde ela veio, o que ela faz. Me conta um pouco sobre você. Então, eu nasci em Vassouras, né, que é uma cidade do interior do Rio, é uma cidade histórica, com essa parte cultural afro muito pujante, né, muito forte, porque Vassouras foi realmente no século XIX povoada por 80% de centro-africanos, né? E eu comecei a minha vida acadêmica com 52 anos, né, quando eu resolvi que o turismo era a minha praia. E aí eu fiz um curso pelo Cefet, na verdade foi pelo Polo Cederj, né, que é um consórcio de faculdades públicas, e que me deu essa oportunidade de fazer o curso de gestão de turismo. E eu me formei com 56 anos, em 2021, pegamos aí o meio da pandemia. Nossa. Eu fiz o curso de guia de turismo nessa mesma época também com a pandemia, e me formei pelo CIET. E logo depois resolvi fazer essa parte de patrimônio cultural, então fui fazer o mestrado na Universidade Rural, lá no IEM de Nova Iguaçu, e passei na prova e defendi a minha tese, a minha dissertação, que é sobre o jongo caxambu do Vale do Paraíba, que nós temos algumas comunidades aqui, que é essa manifestação cultural super importante aqui para a nossa região. Então, eu comecei a me apaixonar pela cultura afro. E na minha pesquisa, eu falo sobre essa formação centro-africana banto aqui da nossa região, das identidades e de tudo que eles deixaram aqui, além dessa forma de resistência do jongo caxambu, que é tão importante para o povo preto aqui da região. E eu comecei a fazer um estágio na época da pandemia no Convention Bureau, onde a Luciana Delamare, que é hoje a nossa presidente, e a Jane Sampaio, nossa diretora, as cofundadoras do Alpaba, elas me chamaram para fazer, eu fui selecionada para fazer o estágio de turismo. Então, eu comecei a ser a estagiária, foi um estágio sem remuneração. Logo depois, esse estágio virou remunerado, e aí eu me formei, né? Isso foi no final de 2020, começo de 2021, e eu me formei, e aí elas me efetivaram no Convention Bureau. Depois, quando elas foram fundar o Instituto, eu também saí do Convention Bureau na mesma época que elas, e elas me chamaram, então, para começar no Alpaba, e hoje eu sou coordenadora de projetos do Instituto Alpaba. Nossa, Taninha, muito bacana. E muito legal, assim, você ter começado tarde, mas ainda assim ter perseverado, né? E por que você escolheu o turismo? Você disse que o turismo você descobriu que era a sua praia, mas como isso aconteceu? Porque você pensou em trabalhar com turismo? O que clicou ali para você? Então, eu já trabalhei em vários outros segmentos, já fui comerciante, já fui comerciária, sempre trabalhei com o público, mas quando foi em 2018, eu fui trabalhar no receptivo de uma fazenda histórica aqui, e comecei a ter esse contato direto com o turismo, e eu vi ali que tinha tudo a ver com as minhas perspectivas. Depois que eu entrei na faculdade, eu vi também que eu gostaria muito de trabalhar com projetos sociais, projetos ambientais. Então, inclusive, o meu
tema da minha monografia na faculdade foi o turismo acessível em atrativos naturais no Parque da Concórdia, que foi um projeto de acessibilidade, né, para pessoas com deficiências, com mobilidade reduzida. Então, eu me apaixonei por projetos. E como o Convention também fazia projetos, e o Alpaba, a gente faz projetos de turismo que a gente melhora a qualidade de vida das pessoas, a gente consegue desenvolver um território e pensar no outro como coletivo, como consciência, né? Com responsabilidade, o turismo. Respeito, né? Então, eu achei que isso era realmente o que eu queria fazer. Eu me apaixonei por fazer projetos e aí entrei nesse segmento que foi ótimo, né? Porque casou tudo direitinho. Né? Escolhi esse caminho dos projetos. E foi assim que eu escolhi o turismo, quando eu tive esse contato nesse receptivo. E, Taninha, como foi se especializar em cultura afro-brasileira? E como você, como uma pessoa branca, entende a importância de estudar, de pesquisar a cultura afro-brasileira ali, principalmente do Vale do Paraíba? Então, eu sempre tive muito contato com essa cultura negra, né? Eu gosto de ir nos encontros, ir nas rodas, e eu comecei a perceber que nessas manifestações existiam muito mais do que uma dança, do que o toque do tambor, o quanto era importante para essa população ser visibilizada, né? A gente lutar pela visibilidade desses grupos, porque é a nossa formação identitária, seja você branco, seja você preto. Os negros, eles trouxeram para a gente o nosso modo de ser, né? A nossa identidade. Então, assim, eu comecei a pesquisar exatamente essa formação dessas pessoas que vieram para cá, né? E desses descendentes que aqui estão. Então, eu fui me apaixonando por aquilo. Então, cada coisa que eu descobria, porque eu acho que as pessoas escravizadas que vieram para cá, o povo preto, ele não é estudado como os outros imigrantes. Então, eu percebi que isso faltava, era um limbo ali a nossa cultura mesmo. E tantas outras coisas que eu vou descobrindo, né? De religiosidade, de outras formas de cultura, de quanto as técnicas construtivas que eles trouxeram, todos esses saberes e fazeres que vão se engrandecendo na minha pesquisa, sabe? Então, isso foi aos pouquinhos, né? Porque como eu sou uma pessoa branca, né, loura de olho azul, então, assim, eu fui conquistando a confiança dessas comunidades, frequentando, eles vendo que eu estava fazendo um trabalho sério mesmo de conseguir colaborar, contribuir para essa visibilidade. E hoje são meus amigos, né? Eu frequento as rodas, as casas e tudo, então é uma coisa muito gratificante. Aliás, eu faço pesquisas, né? Eu fiz pesquisas sobre acessibilidade, mas eu não sou uma pessoa com deficiência, mas sempre levando a voz deles. Então, quando eu levei pessoas lá com deficiência visual, com deficiência física. Dessa forma, eu também fiz entrevistas com as comunidades, com os participantes, para que eles falassem o que é de direito deles, isso, explicando tudo. Então, todo o meu trabalho é a voz das comunidades, não é a minha voz. Eu só pesquiso e coloco lá. Muito bacana esse cuidado que você tem, Taninha. Muito legal mesmo. E é isso, é muito, muito bacana. Agora, eu estou pretendendo ir lá para o doutorado, que eu vou fazer também nessa área da pesquisa afro, que é Ciências da Religião, lá em Juiz de Fora, que eu vou fazer também ainda, continuando com essa formação centro-africano-banto, mas com os pensamentos que eles trazem, a religiosidade, espiritualidade, tudo que vem de encontro a essa formação, que é imensa, né?
no nosso país, hoje ainda temos 60% aqui de, de pessoas pretas e pardas, né? E é como você falou, não é estudado como outros imigrantes não Não é estudado é. como outras A etnias, gente não é. não vê. Então, é preciso que a gente saiba que essa formação foi a maioria da nossa formação, 80% Uhum. da nossa formação lá no século XIX. E isso está na gente, não interessa a sua cor. Isso. É isso. E, Taninha, o Instituto Alpaba tem um projeto chamado Viver Territórios, que acontece ali no Vale do Café. E aí você podia contar pra gente um pouquinho sobre como surgiu o Viver Territórios, qual a importância do Viver Territórios para essa localidade, como você lidera esse projeto, como acontece? Então, esse projeto ele nasceu em dezembro do ano passado, né, 2024. Foi um pedido da Iguá Saneamentos, que é o nosso agente promotor, com os recursos do Ministério, do Programa Saneamento para Todos, no Ministério das Cidades. Esse projeto é da parte social da Iguá, e ele foi feito exatamente para os municípios de Patidoféres e Miguel Pereira, com capacitações. É um projeto de turismo de base comunitária, onde a gente chama Viver Territórios, porque a gente faz capacitações para que a gente possa desenvolver os territórios de Miguel Pereira e Patidoféres, né? Então, ele começou lá, nós fizemos um mapeamento de 600 pessoas, atividades, ou pequenos empreendedores, pequenos agricultores, que é muito forte a agricultura nessa região, artesãos, toda essa parte que a gente pode incluir da comunidade no turismo, que ainda não é visibilizado por muitos. Uhum. Essas experiências, esses saberes e fazeres, né? Então, esse projeto começou lá, nós fizemos o diagnóstico de que cursos a gente poderia dar, workshops, oficinas. Nós temos 2 cursos de 40 horas, um curso é de turismo de base comunitária, que vai acontecer agora, entre final de setembro e outubro, e um de condutor de turismo local, que é para jovens de 15 a 18 anos, para que eles despertem para o turismo. Não é um curso técnico, mas é um curso que vai levá-los a pensar, poxa, que legal. Uhum. Assim como eu despertei com esse contato, que eles possam também despertar, porque a região tem escassez de pessoas, de condutores, de guias, né? E tem um potencial enorme para o turismo de base comunitária. Então, nós fizemos, a gente está no 8º workshop, e tem segunda oficina, e assim, tem tido um engajamento maravilhoso, com pessoas assim, com muito potencial, assim, fortalecendo uma rede coletiva para que a gente possa mesmo colocar esse turismo para bombar, sabe? E que ajude a melhorar o território, a melhorar a qualidade também, com consciência, com sustentabilidade nesses locais. Então, assim, está sendo muito gratificante, né? A gente tem tido muita gente participando. Tem tido muito retorno, né? Muito retorno. E não só isso, depois nós vamos fazer um e-book de saberes e fazeres, né? Um roteiro com essas pessoas que participaram com as suas atividades, serviços e produtos. E também, no final, nós vamos fazer um evento que será uma feira para eles poderem apresentar o que eles conseguiram transformar nas suas vidas, nas suas atividades. Então, o projeto é mais ou menos isso e está indo muito bem.
Tá indo muito bem, tá mesmo. E alcançando muita gente, tá, assim. eu tenho visto, né, todos os eventos, os workshops estão sempre lotados, é muito legal ver esse retorno da comunidade, né? E eu vi que ali no Vale do Café tem muitos artesãos, tem muitas pessoas que trabalham assim com coisas naturais, flores de palha, esses tipos de coisas assim. Isso. E aí eu queria que você dissesse qual você acha que é a importância dessas pessoas, de que mantém a cultura, assim, pro turismo local. Qual é a importância desses artesãos pro turismo local? O turismo, né, ele é ligado, conectado exatamente com o patrimônio, com a memória, né? O turista, ele quer ver experiências, ele quer ter experiências. E essas pessoas que mantêm essas tradições, essa memória, as histórias importantes que elas contam, né, que vêm de família ou que vêm de uma pessoa que surgiu na vida delas em algum momento e ensinou essas técnicas. Então, a gente tem a parte da tradição cultural, que tem grupos de samba, tem grupos de choro, tem grupos de jongo, de capoeira. Então, toda essa parte cultural, que também engaja com o pessoal do artesanato, que usa, por exemplo, a bananeira. Então, usa toda a bananeira, vamos dizer assim, faz o doce, ela faz artesanato de fibra de bananeira, bolsas, sacolas, ela faz na parte gastronômica, usa o coração da bananeira para alguma coisa. Então, tudo isso vai passando. E a importância é você conseguir que elas transmitam para os próximos, para que isso não morra. Então, assim, que continue viva essas tradições. E quando você leva o turista para fazer uma experiência dessa, você também já está incluindo esse turista na tradição e na memória daquelas pessoas. E a família vai se desenvolvendo, porque é muita coisa familiar mesmo. É muitas memórias afetivas do que acontece quando você faz essas capacitações. E eles contam as histórias, eles mostram as técnicas, eles trazem o produto. Então, é muito bacana. Não só o produto, mas às vezes o serviço. Aí eles têm ideias interessantes que a gente pode colocar no roteiro, fazer um evento juntos, por exemplo, né? Nessas capacitações há também um network entre eles. Para Então, a gente conversarem, né? De trocarem isso. possibilidade de trocarem experiências, né? Experiências e assim, um participar da atividade do outro. Então, isso é importante não só para o turista que vem para ter essa experiência, né, essa vivência, mas para eles, né, para que eles mostrem o trabalho, para que eles transmitam, então, assim, para os mais novos, né? A gente tem o caso de uma senhora que ela faz com a fibra da bananeira, mas eles usam palha de milho, além de ser sustentável, né, gente? Então, assim, e com o filho tem 14 anos e já segue. Legal, e é isso que a gente estava falando, sobre a necessidade de manter viva a memória, a cultura. Isso. E para isso precisam dos jovens, né? Tanto para o turismo quanto para essa bagagem cultural. Do interesse desses jovens, já que a gente está tão globalizado, né? Tão digitalizado, tão tudo, né? Assim, uma transformação, mas que esses jovens ainda fazem a parte agrícola da terra, fazem o artesanato da terra. Então, a gastronomia, a gente tem chefes novos nas capacitações, muitos chefes, meninos novos, assim, de 20 e poucos anos. Então, assim, e que usam os insumos da terra que eles plantam, sabe? Então, é uma maneira de você não só promover o turismo, promover o desenvolvimento territorial, e também melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, com a renda, com o trabalho em si, né? É bem bacana. Muito, muito, muito bacana. E muito necessário, né? E, Toninha, para você, como é trabalhar
com o Instituto Alpábaco, trabalhar junto com o Instituto Alpábaco, como tem sido essa experiência e qual você acha que é o papel do Instituto para o turismo, não só em Partido Alferes, em Miguel Pereira, mas em geral? Quando o Alpaba começou, né? A gente é novinho, tem 2 anos. Eu já estava com a Jane antes do Alpaba começar, né? Com a Jane e com a Luciana, elas pensavam no Instituto e tudo. E eu sempre gostei muito de trabalhar com as duas, né? Então, assim, o pensamento da Luciana sempre foi a gente alcançar, abrir, né, os horizontes para que a gente pudesse fazer esses projetos em todo o Brasil, até fora do Brasil, levando o turismo de uma forma mais responsável, mais sustentável e com esse design regenerativo que a gente tem como raiz do Alpaba, sabe? Então, eu, como sempre gostei de projetos, eu sempre luto assim, por essa parte da gente regenerar, de pensarmos conscientemente em tudo que a gente consegue proporcionar, né? Porque a gente transforma a vida do outro. Né? Então, você tem que transformar da maneira adequada. E eu acho que isso, o Alpaba tem essa lisura nos projetos, nos pensamentos mesmo, e no propósito, né? Que é você levar um turismo, mas também de impactar o território positivamente, incluindo a comunidade, sempre pensando que o turismo não se faz sem a comunidade local, porque são eles que fazem o turismo, né? E sempre da comunidade para fora, e não de fora para dentro. Então, esse pensamento, eu acho que contribui com tudo o que eu penso, né? De trabalhar num lugar assim. E outra coisa, sim, que a gente tem uma autonomia, uma liberdade, a gente pode colocar as nossas visões, né? Então, eu acho que isso é muito bacana. Muito legal. E, nossa, Tânia, foi incrível. Agora, para as considerações finais, eu gostaria de saber se você tem algum recado para o Alpaba, para mim, para a Taninha do futuro, se você tem algo a falar. Bom, eu digo que melhorando tudo, melhorando todos. É a frase, inclusive, que está lá no meu Instagram, porque quando a gente trabalha com projetos, né, e a gente tem uma equipe muito bacana, muito diversa, eu sou uma pessoa mais velha, mas eu me dou super bem com a garotada do pessoal da nossa equipe, estou sempre disposta. Então, eu acho que a nossa equipe ela tem essa visão, melhorando tudo, melhorando todos, né? E eu vejo também da parte da Luciana e até mesmo os conselheiros e tudo, que existe essa conexão entre a gente, uma ligação de que a gente pode fazer o bem, né? A gente pode melhorar a vida do outro, a gente pode transformar. E não só pensar, mas executar isso. Então, quando eu fui em Belém do Pará, eu vejo lá as pessoas que fazem, né? Uma outra realidade que não é a nossa aqui do Sul, né? Do Sudeste, mas que as pessoas fazem, as pessoas da comunidade faz, sabe? A pessoa da comunidade que faz. Então, isso enriquece muito. E é sempre um aprendizado constante, né? A gente leva as possibilidades, a gente aprende. Então, eu acho que meu recado para o futuro é esse: melhorando tudo, melhorando todos, que a gente vai ter um planeta muito melhor, né? Taninha, muito obrigada. Foi muito legal o nosso papo. O seu cuidado ali na hora de você se especializar, de você chegar com as pessoas, tratar as pessoas, é muito incrível, dá para perceber isso na sua fala. Nunca vi seu trabalho pessoalmente, mas eu sei que você deve fazer ele de uma forma primorosa.
E estou muito feliz também de poder trabalhar com você aqui no Instituto Alpaba. Como você disse, a nossa equipe é bem diversa, é bem legal. O jeito que a gente trabalha com propósito é muito bacana, muito importante. E eu fiquei muito feliz com o nosso bate-papo. Muito obrigada por disponibilizar esse tempo. Obrigada a você, adorei. E Também, é bom, adorei. né, a gente falar um pouquinho do nosso trabalho e tudo. Eu sou muito feliz no que eu faço, ainda bem. Também. E penso assim que vai ser muito melhor sempre. É isso. Melhorando tudo, melhorando todos. Obrigada, Taninha. Tchau, tchau. Tá bom? Um beijo.